povo, estamos aqui juntos, reunidos para tratarmos de um assunto bem, eu diria, popular no Brasil. Interessante, Interessante. E eu acho que a gente pode ter um olhar aí histórico, teológico, moral a respeito desse tópico que vai ser pertinente. Então fica com a gente, porque vai ser legal o bate-papo. Kuipers, tudo certo? Tudo ótimo, tudo certo. Não vou pular nesses próximos dias de carnaval. Essa é a pergunta que eu faria. Você vai desfilar por qual escola de samba? Então, eu fui recusado no teste de todas. Não tinha samba suficiente no meu pé ali. Não tinha molejo. Não tinha molejo. Tentei entrar pra parte do cantar ali. Aqueles caras que ficam cantando ali o desfile inteiro, eles têm uma voz, né? Um fôlego. Mas eu não fui aprovado. Pra bateria também não? Também não, pra bateria não. Não tive ritmo no pé, ritmo na mão, ritmo na voz. Você já teve alguma experiência de carnaval ou não? Já tipo de criança, assim, a escola fazia carnaval, daí ia lá fantasiado. Lembro que a minha escola de natação às vezes fazia carnaval, daí sei lá pular carnaval, mas coisa de criança, assim, até pré-adolescente, eu acho. Mas mais de criança, a escola sempre fazia carnaval, daí ia lá e fazia carnaval. Mas eu mesmo, assim, acho que nunca fui num lugar ver, né? Já assisti a televisão. Teve uma época que, na verdade, sim, por ter vários simbolismos, toda uma questão histórica. Teve uma vez que eu fiquei sabendo, né, que o samba enredo é construído com toda uma reflexão, um estudo, uma questão cultural bem... que não é nada superficial, na verdade é muito profunda e tudo mais. Aí teve um tempo ali que eu fui tentar me interessar pra, tipo, tentar entender como funcionava, né? Mas daí já me desinteressei assim rápido e daí também não fui muito a fundo, não. E você, The Bookers, já participou de carnaval? Qual que é a tua relação com carnaval? O que você pensa sobre carnaval? O assunto hoje é carnaval. A gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Qual é a visão cristã, a visão teológica sobre esse assunto e tudo mais, não é? Isso aí. E é um tempo de esperança também, né, gente? Porque se o ano só começa depois do carnaval, né? Como muitos dizem, talvez muita coisa comece a acontecer nessa notícia. Só que não. Nada a ver. Só que não. Aliás, bem tarde para começar o ano de Exatamente, carnaval, né? Mas é até uma mentalidade, assim, muito negativa isso, né? Porque, enfim, já que eu fiz as minhas promessas de final de ano e não as cumpri, então agora também em janeiro, que, enfim, se lasque, fevereiro, vamos tentar remediar, porque daí eu tento depois do carnaval começar alguma coisa. Mas na prática tem muita coisa no Brasil mesmo que parece que só desenrola depois do carnaval. Parece que o pessoal fica meio ainda, início de ano, meio atordoado e tal, e depois do carnaval vê que tem que... É até meio triste. Totalmente. Eu acho que o Brasil ele tem um excesso e uma má gestão, eu diria, de feriados, folgas, assim por diante e tal. Eu, obviamente, sou super a favor do descanso, mas o descanso não é preguiça. Eu acho que o Brasil ele tem uma coisa meio na agenda dele de querer viver, enfim, uma vida preguiçosa, dependendo do esforço dos outros e não do seu próprio esforço. Que é um exemplo. Quando eu era criança, eu nunca entendi isso. Adolescente ali também não. Pelo menos na minha cidade, o calendário letivo da escola, a gente voltava de férias uma semana antes do carnaval. Então, tipo, a gente tinha uma semana de aula, aí já tinha mais uma semana sem aula, daí voltar. Aí aquela primeira semana, ninguém tava nem aí pra nada, porque sabia que não ia render em nada, porque daqui a 4 dias ia ter um feriado de 5 dias. Então, enfim, achava sempre bem estranho. Mas pra fechar o calendário, eu tinha que ter isso. Mas produzia isso mesmo de uma... Enfim. E é triste mesmo, porque daí você vai empurrando pra frente as coisas, meio que preguiça, enfim, várias coisas. Mas isso aí, vamos conversar sobre carnaval. Mas para começarmos oficialmente o nosso Na Mesa, roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa. É isso aí, a pauta é carnaval. É inquestionável que faz parte do calendário brasileiro, faz parte da cultura brasileira, quer seja bom, quer seja ruim. Apesar de eu ver, de certa maneira, um arrefecimento do carnaval nos últimos anos. Para quem vive o carnaval, enfim, continua do mesmo tamanho. Mas acho que por conta do crescimento evangélico no Brasil, por conta da pandemia que afetou o Brasil, o mundo, enfim, de certa forma o carnaval ele tem
vamos lá, tido menos expressão do que a minha memória infantil me recorda. Que eu lembro, talvez porque a gente só tinha acesso a 2 canais de televisão, algo do tipo, mas o Brasil parava pro carnaval, notícia, tudo estava voltado pro carnaval. Então, há um arrefecimento, mas é um traço da cultura brasileira, isso é questionável, e a gente precisa entender como cristãos, como a gente enxerga o carnaval, como a gente pode, de alguma forma, se relacionar ou não com o carnaval. Começando por sua origem. O carnaval, ele remonta a práticas pagãs muito antigas e muito anteriores ao samba brasileiro. O carnaval remonta, por exemplo, às festas de honra ao deus Saturno, Baco, lá na Roma Antiga, que, por sua vez, foi sincretizado com a junção ali de Roma com a igreja, que teve um esforço de tentar não gerar tanto incômodo na cultura popular romana, diante desse advento que foi o cristianismo, enfim, para a sociedade romana. E aí eles adaptaram diversas datas dentro do calendário romano, e uma das datas sincretizada e adaptada ao calendário romano foi o carnaval. E aí, então, passou, dentro desse sincretismo, a ser uma data do calendário católico romano que antecede ao período da quaresma. A quaresma é ali os 40 dias que antecedem a Páscoa cristã, e é um período de abstinência, onde aqueles que seguem o calendário litúrgico católico, enfim, se abstêm de comer carne, come só peixe, enfim, é uma série de restrições alimentares, práticas de jejum e assim por diante, que os católicos mais praticantes ainda preservam, enfim, essa prática litúrgica e cultica católica. E aí, então, o carnaval, ele foi tipo assim, é o período que antecede a abstinência, então é o tempo para vocês meterem o louco, fazerem tudo que vocês vão fazer durante 40 dias, comerem quanto vocês quiserem comer. Enfim, eu não acho, inclusive é importante falar isso, que isso está relacionado com práticas sexuais, assim por diante e tal, mas está relacionado com festas, banquetes, assim por diante, que eram promovidos pela religião católica romana, e que foi naturalmente, a partir dos excessos, né, da bebida alcoólica, assim por diante, foi também caindo na imoralidade, e que em grande medida hoje, por exemplo, para a cultura brasileira, o carnaval está muito relacionado, quase que 100%, à imoralidade, à prática sexual depravada e assim por diante. Enfim, então, olhando para um panorama histórico, obviamente de forma bem resumida, é isso. Eram práticas pagãs que o catolicismo romano, com o seu crescimento e tudo mais, abraçou e adaptou dentro do calendário romano, acomodando como sendo uma prática litúrgica pré-quaresma, onde ali os cristãos, enfim, poderiam, na verdade, enfim, extravasar e tudo mais antes desse período de abstinência. Olhando para esse cenário todo, como cristãos, né, como que a gente enxerga isso? Será que é cabível? Será que faz sentido essa adaptação dessa festa pagã para o catolicismo romano? Enfim, será que isso foi algo prudente, sábio, ou seja lá o que for? Eu creio que de uma maneira resumida, não. Mas eu creio por vários motivos do porquê esse não, né? Não é por um preconceito, não é por, tipo assim, eu não gosto de samba. Não é sobre isso, né? Inclusive, existem muitos sambas antigos, assim, até um estudo bem interessante. Tem um cara chamado Felipe Moura, ele é um jornalista, e ele faz... Felipe Moura Brasil? É Felipe Moura Brasil. E ele é carioca. E ele tem um estudo sobre como que os primeiros sambas e a construção, em si, de narrativas em torno do samba representavam a família tradicional brasileira de alguma maneira, né? Óbvio que aqui eu não estou politizando o assunto, eu estou falando de uma concepção de quanto que os sambas carregavam a responsabilidade
do pai, da mãe, da criação dos filhos, a administração de uma família, do cotidiano, do trabalho, dilemas do dia a dia, do cotidiano, enquanto que trabalhava isso. Então é bem interessante perceber. Mas ainda que exista isso, num histórico e num tempo remoto do samba, é interessante perceber que o que eu tô falando que o cristão não tem nada a ver com isso, não é só por não gosto do estilo musical, ou não gosto das roupas, ou acho... Enfim, não é por um preconceito, mas é por um conceito bem fundamentado de vários elementos que estão ao redor disso. Por exemplo, existem várias culturas ao redor do mundo, ao longo de toda a história, datas meio que para extravasar. Você vai ver em diferentes culturas isso aparecendo. Culturas em que isso significava um extravasar de, cara, se bater, se matar. Culturas que significavam, tipo, um dia sem lei. Culturas onde isso era questão da comida. Culturas onde era a questão da sexualidade. Que nem a origem ali do Baco, né? Tem toda a questão, enfim, que é o nome Baco, Deus Baco, que dá origem depois a conceitos de bacanal e outras coisas que vinculam essa luxúria na alimentação, excesso de bebida alcoólica, vinho ali, principalmente na questão do Deus Baco, com esse excesso também da imoralidade. E aí eu acho que chegando para os nossos dias, esse é o grande problema do carnaval nos nossos dias hoje. Se for fazer uma análise histórica, tem várias coisas, né? Elementos de sincretismos religiosos, paganismo, problemas dessa área também. Mas hoje, na minha visão... Que, inclusive, se atualizou, né? Porque, por exemplo, você pega o carnaval brasileiro, obviamente ele remonta questões, enfim, antigas, romanas e tudo mais, pela data, pela proposta do bacanal e tudo mais, mas ele tem influência direta de matriz afro, que dá uma outra conotação ao carnaval que não a antiga Roma, mas, enfim, a cultos e práticas, enfim, pagãs, atuais e contemporâneas. Não, total. E é interessante perceber, então, na minha visão, né, a partir disso, que os elementos, então, que hoje estão em torno do carnaval, eles são elementos que o crente, ele não deve olhar de uma maneira simplesmente inofensiva para o carnaval. Mas tanto pela questão religiosa, o carnaval, ele é também um evento, aí sim, para as religiões de matriz afro, ele é um evento religioso, espiritual, culto. Hoje, nos nossos dias, inclusive, como existe uma crescente até, não sei quanto que você está atualizado disso, né, mas uma crescente de um movimento de bruxaria, Wicca, bruxas naturais, enfim, mundo energético... Enfim, várias e várias coisas. Tudo isso se mistura junto. Eu, em janeiro, estava nos Estados Unidos, né? E eu passei em New Orleans, que é mundialmente famosa ali por causa dessas práticas ocultistas de voodoo e assim por diante, né? E o carnaval lá é muito forte, ele está relacionado a isso, a práticas de voodoo. Então é outra vertente do carnaval, outros sincretismos, mas se a gente coloca a grosso modo, por definição, é a mesma coisa. É tipo assim, bacanal, imoralidade, excessos e uma introdução de práticas pagãs múltiplas. Sim. Então, ó, por exemplo, são práticas pagãs múltiplas. Hoje existe também, né, em termos de Brasil, uma politização do carnaval também. Então, eu acho que também o fato do carnaval ter se tornado um pouco decrescente, pelo menos assim, em termos de... Enfim, de uma média da população que não é diretamente envolvida com isso, se dá também ao fato de um aumento da politização do carnaval em pautas ideológicas apresentadas, em críticas à fé, né? Então tem um crescimento da fé por um lado, cristã, e por outro lado existe uma chacota, uma crítica, e tudo isso gera sentimentos, enfim, que a população começa a rejeitar. Essa pauta da imoralidade, pra mim, é uma das que pega mais, porque você vê daí uma bagunça de algumas coisas. O carnaval sendo a promoção de uma imoralidade extrema, e não tem como você negar isso, em qualquer bloquinho, em qualquer rua, em qualquer lugar que você passar, que estiver tendo carnaval, vai ter muita cena de promiscuidade, vai ter muita coisa vulgarizada, né? Orgia, porque faz parte ali. Sexo explícito. Exatamente. Não, e o pessoal baixa o filtro. Acho que esse é um dos principais problemas também, né? Como é uma data, historicamente, no subconsciente popular, de ser esse tempo de extravasar, e essa extravasar pode ser na comida, pode ser em várias coisas, pode ser também hoje, e é hoje principalmente, na área sexual. Então, por exemplo, é no carnaval onde muitas pessoas experimentam pela primeira vez
um relacionamento bissexual ou algo que é homossexual até mesmo, ou se dão a experimentar a prazeres as coisas, a práticas sexuais, enfim, em grupo, sabe? É tanta coisa que deturpa a própria sexualidade. Por quê? Porque é um tempo sem filtro, sabe? É um tempo onde eu posso baixar minhas rédeas. E aqui... Até o uso de drogas, né? Enfim, droga sintética, cocaína, enfim, todo tipo de droga, ela é, enfim, volumosamente utilizada no carnaval e experimentada por pessoas que até então não tinham tido acesso por causa dessa baixa de filtro, Sim. né? Então eu creio que isso envolve, assim, os principais problemas, sabe? Então, assim, eu, sendo cristão e podendo indicar a cristãos, eu não vejo sentido e lógica em desejar se envolver com isso. Eu não vejo problema também em você admirar elementos da cultura que estão envolvidos com isso. Porque, como tudo na cultura, existem coisas ruins e existem coisas que podem ser celebradas. Então, realmente, assim, eu particularmente acho impressionante o tamanho daqueles, por exemplo, num desfile, né? O tamanho daqueles carros, a organização daquilo. Óbvio, né? Tem várias coisas envolvidas por trás daquilo, mas em termos assim... Na verdade, eu vou dizer, inclusive, que eu acho lamentável que toda essa beleza estética, cultural, ela esteja colhada, esteja aliançada com, vamos lá, pelo menos essas 3 coisas, né? Idolatria pagã, sensualidade e moralidade sexual e excessos de bebida e drogas e tudo mais. Vamos lá, seria muito interessante se isso fosse uma espécie de abertura de Jogos Olímpicos, sabe? Tipo assim, nossa, uma festa de beleza, de cultura, de arte e assim por diante, sem esses elementos que compõem visceralmente o carnaval e que não tem como dizer que não compõem. Então assim, falando sobre termos culturais, né? Eu creio sim que em vários pontos e questões, o carnaval ou partes, né, da cultura do carnaval expressa sim elementos culturais brasileiros ricos e muito bem pensados, muito bem planejados, muito bem executados. Mas realmente essas coisas eu creio que marcam muito bem marcado o carnaval. Por exemplo, a abertura ali das últimas Olimpíadas em Paris, né? Aquela cena lá no final, a gente usa o carnaval como um adjetivo para esse tipo de coisa. Meu, parece um carnaval. A gente usa o carnaval como um sinônimo de bagunça, de imoralidade, de desordem, de excesso, de caos, exatamente. Então, olha só que interessante, né? É um elemento cultural que representa muitas coisas, mas principalmente, eu acho que por esse tripé que a gente levantou, ele é um sinônimo de caos, de desordem, de bagunça, enfim, de moralidade, de pecado em última análise, né? Até aí alguns vão entender isso, né? Como eu vou ter agora esse período de purificação na quaresma, cara, eu vou aqui também pecar, vou meter o louco, porque depois eu purifico. Enfim, faz parte desse período, né? Então, não acho que é algo que deveria ser uma prática internalizada num calendário cristão, sabe? E não é uma coisa que a gente deveria comemorar e tal. Até interessante, né, pastor? Tem muitas igrejas fazem retiro de carnaval. E fazem retiro de carnaval como uma oportunidade, é um feriado, né? Então, às vezes a gente tem, enfim, poucos feriados que daria para fazer. Mas existem algumas mentalidades também nas igrejas por trás disso, né? Algumas fazem meio que como vou oferecer aos jovens e adolescentes uma alternativa, né? Então, tipo assim, gente, não fiquem no carnaval para não dar ruim. Vamos pro retiro, vamos lá orar, vamos louvar. O que você pensa sobre isso, assim, sobre a gente, tipo, usar de retiros ou de recursos no carnaval? A gente deve, ou a gente deveria talvez estar evangelizando no carnaval? O que tu pensa um pouco sobre isso, sim? Acho que, enfim, os retiros, conferências e tudo mais, acho que são produtivos, porque eu acho que é bem a prática de Romanos 12:2, né? Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é como se você estivesse utilizando-se de uma data de tamanhos problemas para finalidades santas e edificantes e que vão gerar e produzir algo de bom, enfim, na vida e tudo mais. E, de fato, eu mesmo, enfim, prego sempre, né, no período de carnaval em várias conferências e, cara, são coisas grandiosas que acontecem no Brasil, que as igrejas promovem e tudo mais, e que gera muito impacto e que é muito legal.
Acho que, inclusive, não, obviamente, por causa do carnaval, mas uma fagulha na minha mente agora, né? Foi gerada, de que a gente poderia, de alguma forma, brasilizar mais, sabe? Essas conferências, assim por diante, como sendo uma resposta santa para algo profano. Uhum. Então, eu acho legal. Sobre essa questão do evangelizar e tudo mais, acho que é aquilo, né? É pregar o evangelho, amém. Enfim, a gente tem que pregar tempo fora de tempo. Agora, o quão isso é eficaz, de verdade, enfim, respeito quem faz, e acho que está fazendo em nome de Jesus, e glória a Deus. Se um pecador se arrepender, já vale mais do que o mundo todo. Mas eu não sei se é tão eficaz, porque as pessoas são muito bêbadas, são muito alteradas, enfim. Então, acho que não existe um estado de sobriedade onde a mensagem do evangelho ela é recebida e acolhida de forma inteligível. Uhum. Isso não significa que as pessoas possam até manifestar um desejo de caminhar com Jesus, mas na bebedice delas. Então, eu não conheço tantos frutos sólidos e permanentes de ações evangelísticas do carnaval, mas, enfim, toda ação é válida. Então, por exemplo, tem uma igreja que tem um grande bloco, inclusive eu acho que o maior bloco de carnaval do Brasil, enfim, misturando com secular e tudo e tal, que é um bloco cristão e que estão lá no meio da muvuca do carnaval, evangelizando, cantando. Cara, zero problema, apoio. Não acho que isso seja um apoio ao carnaval. Acho que isso, na verdade, é uma espécie de antídoto do carnaval, né? Você usa do próprio veneno para poder, enfim, causar a cura, né, do problema, enfim. Agora, às vezes, enfim, eu olho para isso de uma forma meio incrédula, sabe? Acho que às vezes é muito romanceado essa coisa, que eu comparo com o evangelismo de praça, enfim. Não sei até que ponto isso gera o fruto que deveria gerar. Mas, enfim, toda ação em nome de Deus e de forma santa, amém. Como diria o pastor Márcio Valadão, né? Não pecando, tá tudo certo, né? Pode fazer, não pecando, tá bom. Enfim. Mas até esse alerta é legal, né? Porque às vezes eu acho legal, enfim, se quiser, né, e tal. Mas eu acho que quem vai fazer esse tipo de ação tem que ter um cuidado redobrado com o seu próprio coração, né? Porque, enfim, conhecer as suas tentações, conhecer os seus limites também, ao se expor a uma situação, a um contexto onde ele mesmo pode ser tentado e ele vir a cair, né? Óbvio, né? Isso não deveria ser um motivo para você não pregar o evangelho. Enfim, a gente vai pregar o evangelho em todo que é lugar. Mas isso deve ser um motivo para você estar sempre alerta, né? E, enfim, não ser ingênuo achando que você tá imune das coisas que vão acontecer, tá lá, numa balada, num carnaval, alguma coisa assim. Mas ir ali também vigilante, né? Num ambiente como esse. É isso aí. Enfim, então, o cristão pode participar do carnaval? A resposta para isso é não. Não como o carnaval ele se apresenta. Isso não significa que, sei lá, você possa aproveitar o feriado, ir pra praia, descansar, estar com a tua família, enfim. Agora, o universo do carnaval, não sejam desonestos nessa fala, né? O universo do carnaval, ele é um universo idólatra, ele é um universo imoral, ele é um universo recheado de problemas sociais profundos, desde violência, abusos, extravagâncias que vão para além da capacidade, vamos lá, de suportar, e não enxergo a possibilidade de um cristão conviver como se fosse apenas um traço cultural. Por exemplo, eu não vejo problemas de um cristão consumir música secular, de ir até um show de uma banda secular, desde que não seja uma banda, enfim, anticristã, não seja um show que promova a sensualidade, a depravação e assim por diante. Existem várias bandas, enfim, seculares que são tipo, ok, né? Você vai lá, pega U2, Coldplay, enfim, algumas bandas são ok. Agora, eu acho que existe um limite
O aonde show da nós... Madonna, por exemplo. Exatamente. Aonde nós negociamos a nossa fé, nossos valores, princípios e diria mais, aonde nós promovemos e patrocinamos aquilo que nós mesmos não concordamos, né? E por vezes temos dificuldade, aí só um desabafo, né? Temos dificuldade em apoiar, promover e valorizar aquilo que os cristãos fazem, que inclusive cai numa pauta que a gente conversou em alguns episódios anteriores, a respeito, por exemplo, da virada de ano que foi tão polemizada pelos cristãos, né? Que muitos têm dificuldade em apoiar isso, mas não têm dificuldade em apoiar o carnaval. Daí, tipo assim, inclusive com teses teológicas do tipo, ah não, o carnaval faz parte do traço cultural do Brasil, coisa do tipo, que, vamos lá, honestamente, todo mundo sabe que carnaval, na sua prática e essência, está mergulhado na imoralidade, mergulhado na perversidade, no pecado e assim por diante. E nós, enquanto cristãos, obviamente não devemos compactuar com esse tipo de coisa, a não ser que tenhamos, obviamente, um chamado evangelístico para ser luz no meio das trevas. E se esse é o fato, eu respeito e acho que você deve sim ir, falar, pregar, influenciar e assim por diante, mas caso você não possa brilhar nesse ambiente, você também não deve estar nele. Não, e eu creio que a palavra de Deus ela deixa muito claro alertas contra isso, né? Não contra o carnaval, não existe essa palavra na Bíblia, mas contra, enfim, elementos e aspectos deste mundo, da cultura, dos nossos tempos, que nós devemos estar muito atentos e muito alerta, né? É uma realidade clara, a realidade de que qualquer coisa da cultura, qualquer elemento da cultura deve ser analisado, ponderado. Não precisa ser chato, né? A gente já até falou isso no episódio do ano passado. Ano passado a gente fez episódio sobre o filme da Barbie, analisando outros filmes, outras produções culturais e tudo mais. Então não precisa ser chato nesse sentido, mas a gente sempre tem que estar atento de que sim, o mundo, a cultura, ela não é redimida, ela é caída também. E por mais que ela possa ter aspectos da redenção, possa às vezes ter elementos de beleza, de excelência, de bondade, enfim, coisas que são virtuosas em última análise, ainda assim a cultura é caída. E por isso ela pode ter também elementos da queda. E aí quando eu olho pro carnaval, eu tenho muito mais facilidade de encontrar elementos da queda do que elementos virtuosos. Ainda que existam sim elementos de beleza, de virtude, em um outro contexto bem pontual, coisa assim. Mas eu acho que o outro lado pesa muito mais nessa balança aqui. E eu acho que inclusive não ignorar, né, aquilo que é proposto no carnaval, né? É inquestionável que no Brasil existe uma influência muito grande das religiões de matriz afro, nos enredos, nos desfiles, enfim, de carnaval. E esses elementos caracterizam para nós elementos que não são cristãos, não glorificam a Deus, não apontam para Deus e que nós, enfim, por meio da palavra, sabemos que não existem outros deuses, que só existe um único Deus. Então, a questão não é propriamente espiritual no sentido de, eu vou lá e aí eu vou ficar possesso por demônios, algo. Pode também, né? Enfim, dependendo qual é o teu caso. Mas não é essa a questão. A questão é que, como diria o apóstolo Paulo, se nós sabemos que comida ou a festa ela é sacrificada a ídolos, nós não deveríamos fazer por uma questão de consciência e de testemunho público para que os mais fracos não sejam afetados, enfim, por nossa prática e por nossa liberdade. Eu acho que esse é um grande argumento porque, teoricamente, provavelmente um cristão que iria participar, talvez poderia participar com essa desculpa, né, de ser bem intelectual e saber que não vai ter algum BO, alguma coisa e tal, e dar argumentos teológicos para isso. Mas eu acho que esse princípio do amor aos mais fracos na fé, por exemplo, cara, se alguém visse você pulando um bloquinho de carnaval, tipo, ia se questionar mil coisas, assim, tipo, cara, que coisa estranha. E aí, cara, o que você falaria se visse eu pulando um bloquinho de carnaval? Não, eu creio que assim, dependendo qual fosse o bloquinho, eu ia pensar assim, cara, irreconhecível. Deu ruim. Irreconhecível. Cara, o que tá acontecendo? Ou, cara, é muito estranho, assim. Eu não sei o que eu iria falar pontualmente, mas eu ia estranhar muito. É ia estranhar. Tipo, na verdade, em primeiro momento, não iria acreditar, assim, sabe? Porque eu ia ficar assim, cara, enfim, não teria por que ele estar nesse ambiente fazendo isso, sabe? Eu ia achar estranho.
Mas isso então eu acho que é interessante. Esse princípio do amor ao próximo também dentro de uma comunidade de fé, eu acho que esse é um tipo de situação que gera escândalo, né? Gera um escândalo você ser visto, enfim, tomando uma torre de chopp, gera escândalo você ser visto pulando um bloco de carnaval. Tá dentro desse time de coisas que geram um escândalo e que por amor ao próximo também, mesmo que você diga, cara, não tem nada a ver, tô de boa, mesmo assim. Mas aí entra um outro ponto também que você falou sobre essas a matrizaf e tudo mais. E isso aplica-se também, vamos pegar agora no teu calo, seu alemãozinho. Oktoberfest. Oktoberfest Com também. certeza. Nunca fui. Que é uma festa cultural que não tem essa origem pagã, enfim, como o carnaval propriamente tem. A Oktoberfest está relacionada com a colheita e etc. Tá? Outra pegada de origem, enfim. Mas que, em sua prática, pelo menos, enfim, no nosso contexto de Blumenau, enfim, está relacionada a um carnaval alemão. Exatamente. É isso. E não faz sentido um cristão estar inserido, apoiando, motivando, patrocinando esse tipo de coisa. Exatamente. Tanto que você citou, né, das questões religiosas, por exemplo, né? Eu também não acho que a gente, como cristão, então deve ser contra... Vamos supor... teve lá o desfile da escola de samba X, que o samba enredo foi em homenagem ao Exu tal. Cara, se eles querem fazer homenagem ao Exu tal, eu não vou policiar isso, né? Claro. Não acho que tem que ser em homenagem a Jesus Cristo. É liberdade religiosa. É liberdade religiosa. Se na mentalidade deles, religiosa, inclusive, o desfile é inclusive um culto a Exu tal, e é um movimento e algo de adoração a ele e tudo mais... Enfim, é questão deles e eu não vou ser contra isso nesse sentido. A questão é de que eu tenho que discernir de que é isso, sabe? Ou de que pode ser isso. Então, beleza, eu não vou ficar ofendido porque não foi em homenagem a Jesus e foi em homenagem a Exu, mas eu também não vou patrocinar isso, porque aí sim, se sendo um elemento de culto, de adoração, de veneração, a algo nesse sentido, aí sim a gente tem que ter também ainda mais freios, né, e alertas contra isso, né? É isso aí. Então é isso, gente. Crente, não vá no carnaval, não é ambiente pra você. Não faz sentido. Não faz sentido você estar lá. Não é sobre medo espiritual, né? Será que eu vou ser endemoniado e tal? Enfim, não é sobre isso, mas é sobre um testemunho público, é sobre uma realidade inquestionável e que também tem aplicações múltiplas, também em outras festas que você possa, de alguma forma, estar associado. E também não é um legalismo, né? É algo que não convém. Exatamente. É isso. Bom demais. Fechou. Deus abençoe. Um bom período de descanso no feriado de carnaval. Mas, enfim, fique com a sua família, com a sua igreja. Vai em retiro, vai em conferência. Valoriza aquilo que o povo de Deus está fazendo. E é isso. Isso aí. Bom Tamo demais. junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.